aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o terceiro livro da série Máfia Della Costa, da autora Fernanda Piatson. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Mas antes de eu falar do terceiro livro, vamos recapitular rapidinho o primeiro e o segundo. Fiz aqui uma colinha para lembrar de das datas, tudo certinho. No dia 29 de janeiro de 2021, eu apresentei para vocês Aprisionada pelo Chefe, que vem contar a história de Salvatore, que é o chefe da máfia italiana, e de Amapola. Foi uma história muito bacana, foi uma história muito quente, foi uma história assim, muito interessante. Já no dia 21 de maio de 2021, eu trouxe para vocês o segundo livro, que é Seduzida pelo Subchefe. Aqui nós vamos conhecer a história da jornalista Valentina com o Rico. Também foi uma história muito interessante. Essa história foi um pouco mais de comédia, lembrando que teve ali o golpe da barriga, as avessas, ao contrário, que fez com que você se divertisse muito com tudo isso. Então, se vocês repararem, há mais de um ano atrás, né, eu trouxe para vocês os dois livros. Então, hoje eu trago para vocês o terceiro, que é Liberta pelo Consigliere. Esse aqui, gente, então vai contar a história do Fabrício, que é o terceiro irmão da Costa, com a Luna. Aqui nesse livro, nós vamos ver como eles ainda continuam muito unidos entre eles, os irmãos, tanto que eles têm 3 casas dentro do mesmo terreno, no qual cada um tem sua casa, sua privacidade, mas eles estão juntos todo o tempo. Lembrando rapidinho que os 3 irmãos, eles perderam os pais quando ainda eram muito novos, e quem acabou tendo a responsabilidade de criá-los, de educá-los, vamos dizer assim, foi a babá de cada um deles. E cada um mora na casa com a sua babá, né? Que até hoje elas estão ali firmes e fortes na vida deles e agora cuidando também de seus filhos. O Fabrício, então, ele acaba tendo ali na sua babá e no marido dela o seu porto seguro, ele tem muito respeito por eles dois. E eles têm uma filha que é a Luna. A Luna, gente, ela cresceu ali com o Fabrício como se fossem irmãos. Por mais que ela nunca o enxergou assim. Ela tem um quarto dentro da mansão, o quarto dela é do lado do quarto dele. Ele protege ela, ele cuida dela como membro da família, como realmente uma irmã. Por mais que, claro, que ele sinta desejo por ela, porque ela é uma menina muito bonita. As coisas ficaram complicadas para ele a partir do momento que ela completou 17 anos e ela seduziu ele. Sim, gente, ela seduziu ele, porque como ela queria muito provar para ele que ela não era mais uma menina, quando ela fez 17 anos, então ela ficou toda provocativa e ela foi para cima dele, deixando bem claro o que ela queria. Ele, por sua vez, ele começou a ver ela com os outros olhos um pouquinho antes, mas até então ele conseguia ali com foco, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Até que nesse dia ele não resistiu, porque, cara, ela também foi funda, hein? Eu vou dizer para vocês que nós mulheres, quando nós queremos, nós pegamos pesado. E a nossa aluna não fez diferente, gente. E ele, antes mesmo de ali dar o primeiro beijo, antes mesmo de pegar ela com jeito, sabe, aquela pegada que a gente gosta, antes disso ele foi bem claro com ela, dizendo que só seria uma noite, nada mais, que ele não queria magoar ela, mas ele não queria nada além daquilo. Ela falou que ok, beleza, tudo bem, porque ela só queria isso, ela não estava propondo casamento para ele, só que no fundo, gente, ela queria mais que isso. Mas era melhor ter aquilo do que ter nada. E aconteceu, foi maravilhoso, foi quente, foi assim, tudo de bom.com, foi 1, 2, 3 vezes na noite, deixando ela assim de pernas mole, levando ela ao delírio, óbvio, e ele também super adorou, ele sempre, gente, para ele foi assim um sexo incrível, mas no dia seguinte ele fez o prometido, ele se afastou dela. E com o passar do tempo, nós vamos descobrir o motivo que levou para que ele se afastasse dela, para que ele tratasse ela quase com indiferença, eu posso dizer para vocês. Meio frio. E quando você descobre, você entende o lado dele, você compreende. Porque, cara, foi algo muito complicado para ele, esse envolvimento dele com ela, que ele acreditava fielmente que ela seria sempre como a irmãzinha caçula que ele nunca teve.
Os anos vão se passando, ela vai tocando a vida dela, ele vai tocando a vida dele, ela sempre provocando, com roupas provocantes, com camisola assim, mostrando todo o corpo, mas ele se manteve fiel ali ao que ele acreditou que não seria certo, que era se envolver com ela, e ele se manteve longe. No final do segundo livro, então, houve a situação de que a aluna ela foi sequestrada. Sim, ela foi sequestrada, não foi de caso pensado, porque a intenção deles era sequestrar um dos irmãos, ou até mesmo a esposa de um dos irmãos. Porém, ela estava no momento errado, no local errado, e acabou sendo ela mesma. E é nesse momento que ele percebe o que ele sente por essa menina. É nesse momento que ele percebe o que aconteceu entre eles no passado, depois de muitos anos, não sei se foi 5 ou 7 anos de diferença, que tudo aconteceu. Ele percebe que tudo aquilo foi muito importante para ele e que depois daquilo lá, por mais que ele teve várias mulheres, nenhuma foi suficiente para tirar ela do coração dele, para fazer ele esquecer ela em nenhum momento que fosse. E ali ele decide que ele vai trazer ela de volta e que ele vai se vingar. Ele pede autorização ao irmão, porque o irmão, afinal de contas, é o capo. O irmão, ele é o capo, não, ele é o dom, né? Então ele é o chefe, então ele pode dizer sim ou não. Só que ele diz, né? Deixa o coração de lado. Eu aceito que você se vingue, mas deixa o coração de lado. E envolvo o Ludovico nisso, porque o Ludovico é o pai dela. E o Ludovico não quer muita aproximação dele com a filha. Ele vai conseguir trazer ela de volta. A maneira que ele encontra ela, nossa, é muito perturbador para ele. Ele fica se sentindo muito culpado por ter perdido tanto tempo. E assim ele acaba tomando a decisão que ele vai trazer essa mulher para si. Só que o que ele não contava é que ela, gente, ela espera por ele até hoje. Sim, ela tem, assim, a esperança de que ele vai ver ela com outros olhos. Sim, ele tem. Mas, mesmo assim, gente, ela acabou se envolvendo com outra pessoa. Hoje ela tá meio que envolvidinha com uma pessoa, não é namorando, mas ela deixou essa outra pessoa chegar um pouco mais perto dela, ela já trocou uns beijos, umas carícias, nada comparado com o que foi com ele anos atrás, mas ela meio que tá pensando em dar uma abertura para que essa pessoa entre no seu coração. Só que o nosso Fabrício, gente, ele é aquele homem, né, possessivo, aquele homem autoritário que eu adoro, sou apaixonado na literatura, porque eu acho que na literatura super combina esse negócio de homem neandertal. Gente, eu acho que combina muito esse negócio de ela é minha, ela é só minha, só eu toco, amo isso. E ele tem muito disso. Então ele começa ali meio que se aproximar dela. Ele começa meio que vigiar os passos dela, porque daí ele acaba descobrindo desse outro homem que está entrando aos poucos na vida dela, ele fica muito possesso. Só que ele tem que enfrentar também o pai dela. Lembrando que o pai dela, Ludovico, tem o nosso Fabrício como filho. Por mais que ele seja apenas um soldado, então ele acaba tendo que obedecer fielmente o Fabrício, ele tem que abaixar a cabeça do Fabrício, mas quando é em relação à filha dele, ele não baixa muito a cabeça. Ele acaba enfrentando o Fabrício. Então ele vai ter que enfrentar muito o Ludovico, porque ele fala, até hoje ele foi como um pai, mas eu não quero ele como pai, eu quero ele como um sogro. E assim começa então a saga dele, de ter que afastar esse rapaz de perto da Luna e ter que conquistar ali a confiança do pai dela para que ele possa abençoar o casamento dos dois, porque é isso que ele deseja. Ele realmente deseja casar com essa menina. Só, gente, que vai ter ali uma festa no qual a nossa aluna, ela vai ser fundamental nessa festa, porque o Dom, que é o Salvatore, ele acaba incumbindo ela de uma tarefa assim muito importante e uma tarefa que pode também colocar a vida dela em risco pela gravidade de toda a situação. Ela aceita com maestria, ela faz o papel dela brilhantemente, deixando o nosso Fabrício assim babando por aquela mulher que além de linda, maravilhosa, gostosa e ainda desempenhou o papel que foi dado a ela perfeitamente e também fazendo com que assim ela se sentisse mais parte da família ainda. E é nessa noite que ele acaba indo à loucura, porque o modo que ela está vestida é mais provocante do que nunca para poder fazer com que ele novamente tenha uma recaída, para que eles tenham momentos quentes novamente, e ela consegue, porque quando eles retornam para casa, ele não resiste, e ele acaba cedendo aos encantos dela, e ali eles têm novamente uma noite quente. Gente, imagina só, 5, 7 anos atrás, eles tiveram um momento muito intenso.
Depois disso, nada mais. Agora que tem a oportunidade novamente, você acha que eles vão deixar passar? Não, gente, eles aproveitam cada segundo. E tenho que dizer para vocês que foi a noite inteira. Depois desse momento muito marcante, depois desse momento de, né, vamos matar a saudade, ela acordou e não viu ele do lado dela. Mais uma vez ela ficou decepcionada, mais uma vez ela se sentiu assim, a pior das mulheres, porque ela acreditou que tudo aquilo que eles tiveram ia significar algo para ele e no final não significou. Mas, porém, dessa vez ele não teve culpa. Quando ele retorna, gente, ele vai aonde ela se encontra, porque ele está morrendo de saudade dela. Ele acredita fielmente que ela possa estar chateada porque ele precisou viajar, mas que ela vai entender que eles vão ficar numa boa. Só que daí ele encontra ela com quem? Ele encontra ela com outro rapaz. Sim, gente, porque ela ficou tão magoada que ela decidiu conversar com outro rapaz e, de repente, dar uma chance. E eu tenho que dizer pra vocês que ela deu uns beijos nesse cara. A hora que o Fabrício viu os dois juntos, gente, ele surtou de uma maneira que eu amei. Eu amei. Adorei o jeito dele. E pior foi quando ela disse aonde ela estava e o que tinha acontecido entre ela e o outro rapaz. Ele surta de uma maneira, só que daí ele dá um castigo para ela, porque ele vai para cima dela, ele deixa ela muito afoita, ele deixa ela com aquele sentimento que agora vou ter tudo novamente, vou ao céu novamente, mas ele se afasta dizendo que não vai tocar nela por uns dias, porque ele não quer sentir o cheiro do outro nela. Gente, parece um coisa de cachorro, né? Marcando território. E assim vai se passando, então, alguns dias no qual é tortura para ela? Sim, mas é tortura para ele também. Conforme a história vai desenrolando, muita coisa vai acontecendo, porque os salvatores, eles têm muito isso. Eles prezam por uma vingança, porque eles vão se vingar sim pelo que aconteceu com a Luna, porque os russos, além de ter vindo para o território deles, eles saíram da Rússia, vieram para a Itália, infiltraram ali na casa do inimigo e ainda pegaram algo que pertencia a eles, que foi a Luna. E ainda fizeram o que fizeram com ela, eles não acham barato. E mais uma vez, o nosso Fabrício pediu ao seu irmão Aldão que desse a ele o poder de poder se vingar. Ele falou o que ele queria como vingança, e por mais que fosse algo que eu não concordei, eu achei que ele poderia ter usado outro meio, não ter feito o que ele fez. Mesmo eu não concordando, o Dom disse, ok, fique à vontade. Porém, você vai colocar o Ludovico, que é o pai dela, porque ele também tem ele também tem que lavar a honra dele pelo que fizeram com a filha dele. Então, vocês dois vão trabalhar junto. E eles trabalham. E o presente que ele dá para ela é esse. Ele leva ela para a Rússia para que ela veja a vingança acontecendo. Só que eu falo para vocês que a vingança é um prato que se come frio. E foi isso que aconteceu. Porque o nosso Fabrício, ele esperou meses. Preparando tudo, organizando tudo para chegar no dia marcado, ele conseguir levar ela para a Rússia e lá ela ver com os próprios olhos a vingança que ele estava aplicando naqueles russos. É o que eu falei para vocês, não concordei, mas afinal de contas, né, ela ficou maravilhada, porque que homem daria isso a ela? Que homem se preocuparia em lavar a honra, né, de uma mulher que até então não era nada dele, porque ele agia como se ela não fosse nada. Eles vão voltar dessa viagem, ele quer casar com ela imediatamente, mas ela não. E aí, antes que ele pire, porque ele começa a já olhar assim, como assim você não quer casar comigo? Ela vai e explica o motivo. Por que não vai se casar? E aí ele dá um prazo. Tudo bem, você quer isso? Beleza, mas será dentro de tanto tempo. Terminou esse prazo, então a gente se casa e não quero mais conversar sobre o assunto. E ela adora, gente, ele adora esse jeito dele, ela vai descobrir coisas novas com ele, principalmente em relação ao sexo. Ela vai ver como você pode ser feliz, como você pode ir ao céu inúmeras vezes, porque ele faz muito isso com ela. Ele faz com que ela se sinta melhor, a mulher mais amada do mundo, a mulher mais bela do mundo, a mulher mais desejada. Ele mostra como ele ama essa mulher. E isso é algo que acontece entre os três. Os três irmãos têm muito isso. Eles mostram a importância que aquelas mulheres têm na vida deles. E isso eu acho perfeito, eu acho lindo, maravilhoso. Por mais que fora dali, por mais que a hora que é para cuidar da família como um todo, lembrando que família mafiosa não é pai, mãe, irmão, irmã, é todos que estão envolvidos, eles são carrasco, eles são frios, eles são calculistas, mas enquanto tá ali com a sua esposa, com os filhos, eles são assim, gente,
totalmente diferente. Eles mostram realmente o lado humano deles. Então, assim, deixo para vocês o terceiro livro dessa série, que é maravilhoso como os outros. Agradeço muito pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.